tudo bem? Bem-vindos ao podcast de número 3 aqui deste canal, desse novo modelo de mídia social, de rede social, que eu estruturei, né, eu e minha equipe, para a gente poder estar um pouquinho mais dentro da casa de vocês, levando conteúdo sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Vou me apresentar aqui, meu nome é Samuel Dalelasti, sou médico, trabalho com medicina da saúde, né? O que é isso? Medicina da saúde, não deveria ser todo profissional, médico não é um profissional da área da saúde? Teoricamente sim, né? Mas hoje a medicina está muito voltada para estudar a doença e, eventualmente, a gente deixa um pouco a desejar no que diz respeito a promover saúde para diminuir a probabilidade de adoecer. Então, hoje é isso que eu escolhi fazer da minha vida, não trabalho mais. Eu me considero um desempregado, né? Porque o que eu faço não é trabalho, eu sou só uma pessoa que vai todo dia para o consultório se divertir, porque é gostoso demais orientar pessoas a mudarem os seus hábitos para promover mais saúde no corpo e assim gerenciar esse processo de envelhecimento. A gente aprende que envelhecer é igual a adoecer, eu não acredito nisso, eu acredito que sim, é possível envelhecer com uma qualidade de vida, com autonomia, e é para isso que a gente está aqui, ensinar vocês tudo o que for necessário para ajudar a diminuir as probabilidades, né? Eu gosto muito de falar disso, não é promessa. Então eu vou comer muito bem, eu vou dormir na hora certa, eu vou me hidratar, eu vou fazer exercício físico e então eu vou ter certeza de que eu não vou adoecer. Não, a gente trabalha com probabilidade. Então hoje, nesse podcast, eu quero trazer aqui para vocês uma voz que vai ajudar a ensinar, a elucidar, a esclarecer muito sobre a questão da alimentação. Tive o prazer já de receber esta garota no meu consultório, nem sei quanto tempo atrás, como paciente. Hoje é feliz em ver o resultado do sucesso do trabalho dela. E aí eu não sei como é que eu apresento ela, se eu chamo ela de Mariana, se eu chamo ela de Guria Natureba. Por quê? Vocês vão ter que... Esse podcast está a nível nacional ou mundial. Será que o pessoal aí do Brasil sabe o que é guria, né? Porque essa é uma expressão regional nossa aqui no Rio Grande do Sul. Guria mas que guria bonita, tchê. É uma menina jovem gaúcha, né? Então ficou assim, Guria Natureba. Como é que você gosta de ser chamada? Mari? Mari. Então pronto. Então vai ser a Mari mais famosa como Guria Natureba. É assim que você ainda tá nas suas redes sociais, né? Exatamente. E, na verdade, formada em arquitetura, mas que descobriu uma paixão aí nos alimentos. É isso? Isso mesmo. Então assim, primeiro eu vou fazer perguntas aqui que eu também não sei a resposta, é para o público e é para mim. Mari, se apresenta aqui, conta um pouquinho para nós onde foi, como é que foi essa transição, por que você escolheu fazer arquitetura e por que você não ficou na arquitetura, por que você decidiu migrar para fazer um trabalho de, vamos dizer assim, conscientização, né? Trabalhar com conscientização. Quantos seguidores hoje tem no teu Instagram? 383 mil. 383 mil. Olha, é gente que não acaba mais, né? E pessoas que te seguem por quê? Porque admiram isso que você prega, né? De um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Como foi essa transição? Como foi essa escolha? Da onde veio essa inspiração? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Conto. Primeiro eu quero agradecer o convite, estou bem feliz de estar aqui contigo. Faz muito tempo que a gente não se encontra, né? Foi em 2016 no consultório, depois da minha irmã ter feito uma consulta contigo maravilhosa, um check-up super completo e eu fui te conhecer, foi muito bacana. Bom, a minha trajetória, me formei em arquitetura com 22 anos, pouco mais de, acho que 22 anos e um mês, me formei em arquitetura, nem sabia o que eu queria fazer. Um dia eu tava na farmácia do meu pai e eu falei, pai, eu nem sei pra que eu me inscrevo no vestibular. E ele falou, acho que tu daria uma boa arquiteta. Eu falei, então tá, é isso que eu vou fazer. E acho que a gente escolhe a profissão muito cedo, né? Então, eu escolhi... Por isso que tem tanta gente também, hoje em dia, migrando, saindo daquela área de formação e indo para uma área que se descobre apaixonado.
Mas eu trabalhei 8 anos na construção civil. Ah, você chegou a trabalhar 8 anos. Isso. Eu fazia aprovações de projetos na prefeitura, DEP, DEMAI, Bombeiros, CE. Então, eu cuidava dessa parte bem burocrática. Gostava muito do que eu fazia, mas era um trabalho. Não era uma diversão que assim como tu iniciou o vídeo, né? Tu não vai trabalhar. Tu vai lá para te divertir, para trocar. Então, eu tinha esse trabalho, assim, rolava muito a síndrome do papel em branco na arquitetura, né? Te dá um papel em branco, tu precisa começar um projeto, e aí? Então, a arquitetura não era fluida para mim. Eu acho que por isso que eu fui para a parte burocrática, que ela era muito de sistemas, assim. Eu precisava seguir um passo a passo. Protocolos, e eu conseguia desenvolver. E houve uma crise bem forte na arquitetura e na engenharia, em 2014, 2013, 2014. Eu fui demitida do meu escritório e eu sempre fui muito organizada financeiramente, graças à minha mãe. Quis aqui hoje, ela veio prestigiar, ela veio dar uma de mãe coruja aqui. Que sempre bateu muito na tecla que a gente tinha que ser independente financeiramente. Então, desde pequeno a gente guardava dinheirinho e eu tinha esse hábito na arquitetura. O que me possibilitou não buscar um emprego depois da minha demissão, porque estava num momento muito complexo, eu ia ganhar 1/3 do que eu estava ganhando, e eu pensei, quando eu me der conta, vou estar 5 anos nesse local, trabalhando com o que eu não quero, ganhando muito pouco, então, espera. Eu parei, comecei a pensar, e eu já tinha criado o Guria Natureba como um hobby. Meu irmão dizia, tu precisa dividir com as pessoas o que tu aprendeu sozinho. E por que ele me falava isso? Porque eu curtia muito ir pra cozinha, eu gostava muito da alimentação saudável desde adolescente. O meu avô paterno, ele assinava aquelas revistinhas Saúde. E ele não jogava fora. Tamanho de gibi. Quem é muito jovem, talvez nem saiba dessas revistinhas, Não existe mais? Não sei. Saúde? Será que existe? Deveria existir. Não sei, porque é de gôndola de supermercado. Faz tempo que eu não vou em mercado, eu vou em feira agora. Então, na verdade, hoje em dia é tudo digital, né? Talvez nem exista mais. Deve existir um Instagram da revista Saúde. E ele não morava na mesma cidade que eu, mas a gente ia passar uma parte das férias de verão na praia, e eu lia todas as revistinhas, eu adorava, então eu tinha facilidade para aprender aquilo. Eu sempre digo para as pessoas, quando a gente tem facilidade para aprender alguma coisa, a gente tem um dom, tá ali o nosso dom, então é bom a gente se observar. E tu vê, eu nunca pensei em ir para a área da nutrição, fui direto para arquitetura. Acho que um pouco por falta de conhecimento, um pouco porque ela preciso decidir logo, sabe? E a parte da cozinha era com a minha avó materna, lá de Veranópolis. A gente morava em Veranópolis, mas era uma cozinha totalmente tradicional, de bar, de cidade do interior. Mas eu adorava ajudar. Então, a gente fritava pastel, adorava fechar pastelzinho, fazer bolo. Então, eu tinha um pouco daquela vivência nos meus períodos fora da escola, porque a gente saía da catequese e ia direto para casa da avó. Bolinho de chuva, não. Bolinho de chuva, a avó não fazia. Será que vendia cueca virada, né? Mas que é tipo... Que é parecido com açúcar e canela. Exato. O cheiro é o mesmo. O cheiro é o mesmo. Talvez o gosto também seja. Então, eu tinha essa vivência, mas me mudei para Porto Alegre com 16 anos. E daí comecei a cuidar mais da minha alimentação. Porque morando sozinha, tem que cozinhar, né? Então, lá em casa, a gente chegava da escola, a comida já estava pronta. Então, ali que eu percebi que eu comecei a me cuidar mais. A gente tinha muito disso, Mariana só come ração, só come comida de passarinho, mas eu adorava comer linhaça, um monte de sementes. Então, o meu café da manhã era semente com iogurte, fruta. E é diferente quando a gente tem a liberdade de ir no supermercado, né? Ou tem a obrigação de ir no supermercado escolher o seu próprio alimento. Ou ir na feira, enfim. Então, ali eu tive uma mudança, sabe? E eu curtia muito fazer... eu curtia cozinhar e tal. E o meu irmão dizia, tu precisa dividir com as pessoas o que tu aprendeu sozinha, porque sempre que tinha encontro de galera lá em casa, muita gente ficava na cozinha comigo vendo o que eu tava fazendo. E a forma de materializar isso que ele me falava, essa frase que ele falava, era... criar um blog na época, porque isso era em 2014. Era o que existia. 2014 era o que existia, exatamente, né?
Talvez tivessem blogueiras em São Paulo, mas aqui no Sul não tinha nada disso. A gente trocava cartão de visita na época, né? Agora a gente troca arroba. Então, como eu era arquiteta, eu fazia os cartões de visita das minhas amigas que se formavam. Eu pensei, tá, eu vou fazer direitinho. Então, todas as receitas que derem certo, eu vou colocar num site, mas eu já vou fazer um logotipo, logomarca, paleta de cores. Então, eu fui desenvolvendo. Já nasceu organizado, sabe? E eu, quando lancei, eu falei pra mãe, falei pra família, enfim, deem uma olhada, Guria Natureba. E eu nem tinha outro nome. Surgiu esse nome e minha mãe me falou assim, como é que tu... É muito bom esse nome, tipo, como é que tu conseguiu esse nome? Pensei, olha, é um nome que me identifica, né? E eu não tinha contado pra ninguém ainda, fora a família. E eu fui pro Rio com umas amigas, e a gente tava na beira da praia, cada uma pediu um lanche, esfirra, biscoito Globo, chá de não sei o quê, e eu tirei um lanche da mochila, e uma delas falou assim, tu é uma guria muito natureba mesmo. E eu pensei, caraca, é o jeito que as pessoas me veem. Pensei o nome perfeito. E daí, divulguei, e era algo, assim, totalmente meu hobby, que eu alimentava ali devagarinho. Amador, total. Nunca tinha ido numa nutricionista na minha vida. Daí, aos poucos, as pessoas começaram a fazer perguntas, a replicar o que eu postava no Instagram, porque eu já tinha Facebook, site e página do Instagram. Era um amador profissional já, Tu viu? Amador profissional, né? E eu pensei, as pessoas estão replicando, isso é saudável pra mim, mas daqui a pouco pra um diabético não é, né? Então eu não posso dizer que é saudável. Fui numa nutricionista, expliquei toda a história pra ela e ela disse, eu já te conheço, já te acompanho, tá tudo certo o que tu tá falando, eu vou começar a assinar embaixo dos teus textos. Então tu vai me mandar os textos, eu ajusto e a gente começa a fazer essa parceria acontecer. Então tu vai ter um respaldo nutricional. Eu falei, maravilha, é o que eu preciso. E ela é minha amiga nutricionista até hoje, Isadora Flores. Maravilhosa. Então, eu já comecei o trabalho direitinho, sabe? Por gostar de estudar e também entendendo que eu, não sendo uma profissional da saúde, eu tinha que me aliar a alguém justamente porque o meu intuito era dividir conhecimento sobre isso. Só que o que é saudável para mim nem sempre é saudável para o outro. Então, assim foi. Daí, saindo da arquitetura, eu resolvi estudar gastronomia fora, porque as pessoas me pediam curso já. Já fazia uns 8 meses que eu tinha lançado Guria Natureba, nunca tinha ido só tinha ido na Isa, né, na Isadora, e nunca tinha feito um curso de gastronomia. Eu pensei, quer saber, eu vou aproveitar que eu fui demitida, eu tenho um dinheirinho na conta, e eu vou fazer o que eu queria ter feito lá com 22 anos, quando eu me formei, que era ter ido morar fora, e não fui. Então, eu fui para ficar 3 meses estudando gastronomia, me inscrevi na Natural Gourmet, que é uma escola maravilhosa de Nova York, de gastronomia saudável. Meu primeiro curso lá foi nutrição esportiva vegetariana. Eu queria aprender a buscar fontes proteicas no reino vegetal e não só no animal. Porque você era vegetariana na época? Não, eu não era vegetariana na época. Foi por pensar que aquilo era desafiador, sabe? Entendi. E fui pra lá, acabei ficando 10 meses, fiz diversos cursos ao longo desse período. O dinheirinho que você guardou era bom, né? Foi pra 3 meses, ficou 10. Mas eu vendia biquíni, eu vendia docinho saudável na praça, eu vendia bolinho na praça, eu dava aula de uma musculação, eu chamava o professor de yoga, então eu organizava as aulas de yoga. As pessoas diziam, faz quantos anos que tu mora na Califórnia? Eu falei, faz 3 meses que eu tô aqui. Como assim? Todos os brasileiros já te conhecem em San Diego. Então, eu movimentava essa área da saúde, tinha 20, 30 alunos, às vezes, numa praça, dando com aulas de yoga, que não era eu quem dava, mas eu que organizava. E a galera dava tips e eu me virava com aquilo, sabe? Então, olha aí, ó, desde cedo, multi-empregos. Pra gente aprender a se virar, né? E foi assim que aconteceu. E no final, quando eu voltei pro Brasil, eu já organizei um curso de lá, junto com 2 outras pessoas daqui. Quando voltei, já comecei a dar aula e nunca mais parei. A minha mãe e meu pai, por um bom tempo, falavam, tu podia voltar pra arquitetura, nem que fosse um turno, de manhã ou de tarde, vai trabalhar como arquiteta. Eu dizia, não, tá, eu vou dar uma procurada e tal, jura, né? Até que um dia minha mãe falou, quem sabe a gente joga esse capacete fora. O capacete de obra, né? E ela me ajuda na parte financeira e nos cursos me ajudou desde o início. E foi acompanhando, foi vendo que foi dando certo. E hoje eu só trabalho com isso. Nunca mais voltei para arquitetura desde que fui demitida. O máximo que eu faço é projeto lá de casa mesmo. Hoje estou fazendo o quartinho da Dora. Que a gente vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre a Dora. Bom, pessoal, olha só.
aqui a gente já tem uma história de sucesso que já deu início ao nosso podcast. Eu só estou um pouco triste porque vocês não estão aí de casa ajudando com os likes, compartilhando com os amigos. A gente está aqui hoje com uma missão de trazer informação, de trazer inspiração, porque aqui a gente começou com uma inspiração. Eu não gosto de usar a palavra inspiração, eu gosto de falar motivação, né? Porque inspirar é o ato de trazer ar para dentro do pulmão. E você está aqui, você não pode estar inspirando pessoas, porque você não pode estar respirando para outras pessoas, né? Você está aqui motivando pessoas, muitas vezes até pessoas que estão numa profissão que não estão felizes e que não acreditam que podem sair dessa profissão. Eu tenho muitos casos desses, né? Porque assim, na minha própria clínica, eu tenho hoje uma nutricionista que ela é advogada. E ela legal. Ela e o marido, né? É a Bel e o Ezequiel, o marido, um advogado extremamente bem-sucedido assim, na área. E a Bel, não sei se foi para o direito por conta dele, ou porque é o que ela também achava na época que ela era jovem. E aí, quando vieram consultar comigo, os dois vieram ser meus pacientes, o que eu vi? Eu vi que a Bel, ela era o que chamam de radical, xiita. Ela era aquela assim que fazia a dieta dela certinha, as escolhas, tudo, né? Ela cozinhava, ia para a cozinha. Nossa, ela era um exemplo. E aí, lá pelas tantas, na quarta ou quinta consulta, ela falou para mim: Samuel, vou te dar uma notícia legal. Eu me inscrevi na nutrição, vou fazer nutrição. Hoje está comigo, está trabalhando comigo lá. A minha Nutri de São Paulo também, ela não chegou a completar o curso de Direito, mas ela no final trocou para nutrição. Então eu acho muito legal quando eu vejo assim, que pessoas não ficam na zona de conforto, quando entendem que, como você disse, eu gostava da arquitetura, mas não era o que é o Ikigai, que a gente chama, né? Não era o que te motivava a sair da cama todos os dias, né? Você ia lá porque era a tua profissão. Né? Exatamente. Mas existe algo por trás disso aí que faz o olho brilhar. E a gente tem que buscar o brilho no olho, né? Então, legal, eu não conhecia essa parte da tua história aí. Eu conhecia a Guria Natureba já dando curso, quando você já começou dando cursos em Porto Alegre. Esses cursos aí, como é que você fazia? Você juntava pessoas numa cozinha e ensinava o quê? Ensinava a cozinhar, qual era a proposta desses teus qual é a proposta desses teus cursos? Eu dei cursos por 2 anos e meio, hoje eu não dou mais curso presencial. Mas a ideia era mostrar que a alimentação saudável ela era muito boa e simples. Porque foi bem numa época, assim, moda da dieta, tá? E o que era a dieta na época? Frango, sem nada. Frango legumes, pálido. Frango leço, né? Carne leço. Albino. Pálido, e legumes no vapor. Isso é alimentação saudável, isso é dieta. Então, a minha ideia era mostrar que, na verdade, a dieta não precisa ser isso, né? A gente pode se alimentar bem de forma saudável. E foi muito bacana eu ter estudado fora, porque... assim como os de fora vêm para cá e percebem que os nossos sabores são maravilhosos, lá eu aprendi umas misturas que deixavam os alimentos muito incríveis. Então, e eram diferentes do que as pessoas estavam habituadas a comer. Então, foi bem vantajoso, assim. Fora isso, eu aprendi a usar muitos ingredientes que eu não conhecia, mas que vendem aqui, porque eu não tinha o hábito mesmo, sabe? Claro. Abriu minha mente. Então, nos cursos eu ensinava receitas saudáveis que fossem fáceis de aplicar no dia a dia. Todas eram vegetarianas, porque eu pensava o seguinte: eu quero abrir a mente das pessoas para cozinha vegetariana, porque é muito mais fácil eu dar uma receita vegetariana e ela colocar a carne que ela quiser no prato, do que eu ensinar uma receita com carne e dizer agora tira a carne e transforma isso numa receita, né? E então, meus cursos eram todos assim. Eu escolhia as receitas, eu testava, eu organizava, eu fazia os quantitativos, eu vendia os ingressos. Minha mãe me ajudava a ver quantas pessoas já estavam se inscrevendo, porque era depósito bancário. Não tinha Pix na época. Não tinha Pix na época. Era tudo via Instagram, então eu fazia tudo. Eu fazia o prep, eu fazia as apostilas, eu mandava imprimir e buscava, fazia todo o processo inteirinho. Era bem cansativo,
mas muito legal. E as pessoas repetiam os cursos. Eu não repetia a receita nos cursos, porque quem fazia o curso 1 fazia vários outros. E eu via que aquilo ia mudando, e não tinha muito curso aqui na época. Agora tem bastante até. Mas na época não tinha, então era novidade, e a galera adorava. Era um momento de lazer. Além de ser um curso, era um momento de lazer, sabe? As pessoas, é o meu momento, vou ficar 3 horinhas lá aprendendo. É que cozinhar é terapêutico. Então, eu tentava mostrar, e eu acho que eu conseguia realmente mostrar a minha fluidez ali naquilo, como era fácil, não era uma coisa difícil, sabe? As pessoas iam conseguir replicar. Então, eu acho que eu fui para lá para aprender a ensinar, porque tem gente que só sabe a matéria para si, né? Não consegue dividir conhecimento. E todo mundo me diz que eu tenho uma didática muito boa, mas eu acho que é porque eu tinha esse objetivo, eu não quero que isso fique para mim. Então, eu vou lá para aprender a ensinar, então eu vou repassar nos meus cursos, porque eu preciso que as pessoas repliquem em casa. Se elas replicarem, daí vem também um lado empresário, né? Elas vão voltar para os meus cursos. E daí eu vou me manter, porque eu preciso pagar os meus boletos, né? Eu preciso sobreviver. Então, eu acho que na vida a gente não pode ser assim, só lúdico, não é tudo uma fantasia, a gente tem que ser estratégico também. Então a minha estratégia era saber ensinar para ter alunos de volta, para ter alunos recorrentes e eu conseguir mudar de área, né? Isso na verdade é uma crença limitante que a gente tem, que se eu tenho algum conhecimento que pode mudar o mundo, eu não posso ganhar dinheiro com isso. Eu não posso ter um olhar... feio. É feio ganhar dinheiro, né? São crenças limitantes que a gente tem que se libertar, porque, na verdade, quando a gente fala justamente em Ikigai, que eu adoro essa palavra, é aquilo, é a tua missão, é o que você gosta, é o que faz bem para o mundo e é o que bota a comida na tua casa, né? Exato, então você tem que ter esse olhar empreendedor e a coisa mais linda é quando você vende um produto verdadeiro. Isso. Porque você não precisa mentir, né? Além credibilidade. Assim, dinheiro na conta não compra credibilidade. Então, trabalhar com a verdade é o mais fácil. E uma verdade que você aplica, né? Sim. Porque eu posso ser um médico que vendo a verdade, né? Eu vendo uma medicina preventiva, mas eu não aplico em mim. Eu fumo, eu durmo mal, eu estou obeso. Vai te dar muito mais trabalho. Exatamente. Né? Eu tenho que tentar convencer as pessoas, né? Então, isso é uma coisa que é legal que você carrega na tua vida, que você vende o que você vive. Sim. Isso é muito bacana. E assim, você comentou aqui, pegando o gancho de um tópico muito importante, você falou, eu aprendi e ensinei pessoas a terem uma alimentação saudável fácil, né? Quando a gente fala em alimentação saudável, eu falo disso todos os dias e falo muito disso em redes sociais, as pessoas comentam abaixo dos meus vídeos 2 coisas, tá? Primeira, elas falam assim, é muito fácil falar de alimentação saudável se você tem alguém que cozinha para ti. Quero ver você trabalhar o dia todo, ir para a cozinha no final do dia, né? E a segunda coisa que falam é que a alimentação saudável é muito cara. E assim, eu até entendo quando eu leio que a alimentação saudável é cara, porque eu entendo em que fase essa pessoa está na vida dela. Ela está numa fase em que ela está querendo se desapegar dos alimentos inflamatórios que ela come, mas ao mesmo tempo ela não quer se desapegar. Ou seja, então assim, ela come pão, mas ela não quer deixar de comer pão. Então ela quer comer um pão funcional, que envolve ingredientes um pouco mais caros. Ela ama sobremesa e ela não quer parar de comer sobremesa. Então ela vai fazer uma receita que vai ter lá xilitol, TCM, óleo de coco, cacau, ingredientes que são mais caros, né? Ela ama comer queijo, mas ela não quer parar de comer queijo. Então ela vai fazer um queijo, ela vai comprar um queijo feito com leite de castanha, né? Queijo de castanha, que também é mais caro. Então assim, gourmetizar a comida funcional, a comida saudável, a gente sabe que é mais caro, porque aí o céu é o limite, né? Você pode usar flor de sal, você pode usar espirulina azul, você pode comprar um monte de coisa que realmente a gente sabe que é mais caro do que ir no supermercado comprar comida básica. Porém, muitas pesquisas foram feitas em relação à alimentação saudável e a gente analisa nessas pesquisas que quando a pessoa tira os industrializados do seu carrinho, ela economiza 40%, ou seja, comer saudável é 40% mais barato,
né? Quando a gente faz uma relação óbvia. Por exemplo, o que era o lanche da tarde daquela pessoa? O lanche da tarde dela era um sanduíche com margarina, com peito de peru e com queijo. Se ela trocar isso por uma batatinha doce, assadinha no forno, com uma canela, um alecrimzinho no meio ali, toma uma xicrinha de café, que é uma alimentação funcional, né? Se ela troca de manhã aquela torrada por um omelete, se ela tira o refrigerante, o suco de caixinha, troca por água, isso é baratear a alimentação e torná-la mais saudável, né? Mas as pessoas têm muito essa crença de que comer saudável é mais caro. Inclusive quando você fala de orgânico. Por quê? Sim. Porque as pessoas elas são acostumadas a ir na maior rede de supermercado da sua cidade, né? Aquela rede que inclusive é uma rede para público AA, e comprar orgânico lá. E ela olha o preço, claro, 4 tomates custa R$20, entendeu? Não tem como, não vou me alimentar assim. Exatamente, né? Ela não tenta procurar uma solução. E existe essa solução, Mari? Sabe que tu estava falando o pão, tu estava falando outros alimentos, Queijo. e eu me dei conta que o hambúrguer dessas redes mundiais, eles são muito mais baratos do que o hambúrguer gourmet. E não é porque o hambúrguer gourmet é mais saudável, é porque gourmetizaram o hambúrguer. O brigadeiro gourmet, ele também é mais caro do que o brigadeiro comum. Então, não é só a alimentação saudável que é mais cara. Existem alimentos mais caros em todas as áreas. O pão cheio de fibras, de sementes, como tu falou, ele vai ficar mais caro do que o pão branco, que só tem 2 ingredientes, mas ele também vai te alimentar muito mais. Aí a pergunta é assim, não é olhar por que é mais caro, sim por que é mais barato o outro. Por que é tão barato um pão, né? Exatamente. Então, olha para o outro lado. Teve uma seguidora que me disse assim, Mari, eu moro na Europa e aqui o açúcar branco é 2 euros e o mascavo é 4. Acho uma fortuna. E daí eu falei, mas e tu reclama do preço do remédio quando tu vai na farmácia? E daí porque eu falei, eu não acho caro o açúcar mascavo. E ela disse, não, realmente, tu tem razão, eu nunca questionei o valor do medicamento na farmácia. Eu vou lá comprar açúcar mascavo, porque ele não tem por que ficar usando açúcar branco em casa. Então, lembra quando surgiu o sal rosa, R$40 o quilo? Eu pensava assim, eu falava nos meus cursos, quer saber, pode comprar sal rosa, pelo menos tu vai usar menos quantidade do que... Tu vai usar com mais consciência do que o outro. E eu acho vai poupar. Vai poupar. E eu vejo isso um pouco na alimentação saudável. O pão integral, cheio de fibras ali, ele te alimenta mais e tu também come com mais consciência, tu desperdiça menos. Assim como os vegetais, os legumes. Então, eu acho que cria uma consciência que a gente deveria ter sempre, né? Mas eu acho que é super possível se alimentar de forma saudável e não cara. Justamente tu citou aqui a batata. A gente pode comer batata, a gente não precisa comprar a batata frita pronta de saco para botar na fritadeira em casa. Eu acho que fugir um pouco dos industrializados, que eles passam por muito processo, tem muita gente trabalhando, tem muita gente que precisa ganhar dinheiro até... Etapas. E tem muitas etapas, então é muito mais caro tu comprar uma pré-pronta do que tu fazer. No fim das contas, se tu for analisar friamente, a alimentação saudável ela não é mais cara. É claro que existem ingredientes que são mais caros, mas eles não são essenciais para a nossa vida. A gente não precisa deles para sobreviver. Tá? A gente pode ir numa feira, a gente pode comprar ovos, vegetais, legumes, a carne X, etc e tal. Enfim, seguir a alimentação que cada um gosta de seguir, sem gastar muito mais. Vai comprar lasanha no supermercado pronta, não é mais caro do que fazer em casa? Não sei. Pelo mesmo preço, deve ser. Deve render muito mais. Não sei que eu não compro essa lasanha. Mas não sei eu nem também quanto não, mas deve ser. Deve render muito mais. Quantas pessoas trabalharam ali, né? Então eu acho que tem um pouco disso. Assim como a gente já conseguiu tirar essa ideia de que a alimentação saudável era frango pálido com legumes cozidos no vapor, e que a alimentação saudável é saborosa, a gente vai conseguir. A gente já está conseguindo abrir a mente das pessoas. No meu Instagram, eu tento mostrar diariamente que os ingredientes para as receitas saudáveis, eles são acessíveis. Não tem nada assim de outro mundo que tu não saiba nem que nome é aquilo. Justamente porque eu quero público para mim, entende? Eu não quero afastar, não quero repelir. Eu quero que as pessoas andem atrás de mim. Acreditem naquilo que eu tô falando. Então, eu preciso clarear para elas. Eu preciso facilitar.
Cogumelos frescos colhidos no jardim do castelo de Grayskull. Não vai dar, esse cara não vai fazer a receita, né? Não, e tem gente que mora no interior e me diz, Mari, eu não tenho esse produto aqui, né? Aquele produto que a fulana tá divulgando, não tem. Não precisa comprar aquele produto. Caro pra caramba, não precisa. Você sabe que, diante disso que a gente tá falando, né, de não conhecer produto, recentemente eu achei que eu já conhecia tudo que era de comida natural, né? Porque a gente pensa, tudo bem, só se eu for para outro país, talvez, né? Existem daí alimentos que a gente não conhece. E recentemente... Mas o Brasil tá super atualizado já. Super. Né? Recentemente eu descobri uma coisa que eu não conhecia. O quê? Tupinambur. Eu não conhecia. Tupinambur? Não conhece? Não. Olha aí, pronto. Então, ó, o podcast de hoje... Até te diria que é uma fruta do Nordeste, não, mas não é uma fruta. Aliás, eu fui pesquisar e vi que não era tão... Porque o La Rouge, né, que é o restaurante que a gente tem aqui em Porto Alegre, eles lançaram um risoto de tupinambur. E aí eu provei, pirei no prato e fui... É uma raiz, não? Assim. Não, é como uma batata. Parente de uma batata aí, ó, tupinambur. Aliás, eu acho que eu tô falando... É que será que eu tô falando o Brasil é muito rico, né? A gente tem muitos ingredientes. Então é até limitante eu só entregar para as pessoas ingredientes industrializados e super caros, porque no Nordeste tem uma variedade tão ampla de ingredientes, a pessoa pode fazer um pãozinho de batata meu com todas as raízes e tubérculos que tem lá no Nordeste, que aqui não tem. Então, eu acho que a gente só tem que... O legal é tentar educar, ajudar, instruir... mostrar que existem formas de fazer, não deixar tão restritivo, sabe? Alimentação saudável, as pessoas já têm aquela ideia que é restritiva. Não, tem que abrir o leque, facilitar. Porque daí as pessoas elas vão entendendo que, mas isso eu posso substituir isso por isso. Isso eu posso fazer com esse ingrediente que tem na minha região. Não é tão difícil. E daí ela vai se encorajando. E é muito importante que as receitas deem certo, né? Então eu sempre digo para as pessoas, sigam as receitas. Se eu postei, é porque deu certo. Eu já posso ter errado várias vezes antes de postar. Porque isso é uma outra coisa. Se a pessoa acerta a receita, ela se encoraja de seguir fazendo. Então, para ver como isso tem que estar na didática, né? Então ela fala, isso não é para mim. Não nasci para isso, não vou nem continuar. Exato. E outro ponto aí é essa questão das pessoas entenderem, até porque hoje a vida moderna, a mulher ela já não está mais em casa, cuidando da casa, só fazendo isso. Ela está saindo, ela está trabalhando. Então, tem que ter uma certa praticidade no que é feito. E entender... Mulher e o homem, né? Porque o homem hoje em dia cozinha, tem jeito... tá invertendo, né? Tá muito que invertendo. Entender que você não precisa ficar refém do... parar tudo para fazer o almoço, todos parar tudo para fazer o jantar, né? A gente pode preparar, chama economia doméstica, né? Preparar e guardar as coisas, né? Eu sempre digo assim, cozinhar menos para comer mais. O que significa isso? Não é comer em quantidade. É cozinhar menos tempo, e tu faz um volume maior, congela as tuas porções, guarda as tuas porções para que tu possa comer mais vezes. Porque daí tu vai vai cozinhar na segunda-feira e tu vai poder comer 3 refeições com aquela comida. Ou tu congela, tu vai ter na semana seguinte. Então, não é para fazer tudo fresco o tempo inteiro. Porque a gente não quer que as pessoas, na segunda semana, digam, isso não é para mim, não tenho condições de fazer. Não tenho tempo, suja muita panela. A minha rotina não é essa. Então, faz quantidade. Congela as porções. Até tu também ia te adaptando, sabe? Então, cozinhar menos, que não é menos quantidade, cozinhar menos tempo para comer mais. Então, eu sempre que eu cozinho, eu já faço volume. Faço um volume que dê para jantar lá em casa, eu e meu marido, que eu consiga almoçar no outro dia, e que eu consiga congelar uma porção ou 2, sabe? Então, eu acho que isso é bem importante, porque não vai me levar para a cozinha toda hora, eu não vou ficar refém de uma alimentação saudável, né? Na minha casa é assim. A gente tem uma funcionária, né, que prepara, foi treinada para isso, mas a gente ensinou ela justamente assim, cozinhou batata doce, cozinha 1,5 kg de batata doce, bota na geladeira, né, aquilo ali vai ser usado para várias outras receitas, entendeu? E tem a sustentabilidade também, né, vai sujar menos, vai gastar menos água para lavar a louça, vai ligar menos vezes o forno, vai gastar menos gás, então sempre que, liguei o forno, que seja para fazer um bolo, ou assar uma moranga, ou assar vegetais, eu já penso o que eu tenho na minha volta. Já vou colocar o pimentão, a moranga, as batatas, depois vai para a geladeira, eu vejo o que eu faço com isso. Então, otimizar tempo, né? Tô com a churrasqueira, o fogo tá aceso, eu já coloco
beterraba, já coloco o que eu tiver de vegetais na geladeira, eu coloco, vai pros potes na geladeira e depois eu vou vendo o que eu faço. Naquela semana vai virar omelete, vai virar uma quiche, vai virar, sei lá. Pensar no planeta. Exato, então, e no seu tempo, né? No seu tempo também, porque a cozinha, para quem não tem prática, ela leva tempo, né? As pessoas se incomodam. Olha o que ficou a minha louça, sujei toda essa louça para comer, comi em 5 minutos, demorei 2 horas para fazer e tem mais 1 hora para limpar. Que desperdício, mas faça um iFood. Exato. Chama o iFood. Mari, vamos mostrar aqui pro pessoal. Este livro que você lançou foi ano passado? Foi no primeiro ano de pandemia. 2020? 20. Então, eu tô grávida, né? Eu não sei a data. Perdeu a noção do tempo. Eu acho que esse aí foi o ano passado, não foi não? Olha, não consigo me lembrar, gente. Não foi ano passado, foi em novembro do outro ano. Final de 2020. E não vendeu bem, né? Foi frustrante as expectativas, né? Esgotou a primeira edição em poucos dias, assim. Menos de 2 meses já esgotou a primeira edição. Olha aqui, ó. Aqui as fotinhos da Mari, então, né? Na contracapa aqui. Conta um pouquinho para nós sobre Receitas Natureba. O que é esse livro? Então, esse livro, eu vou falar sobre ele e também vou falar da parte da visão empresarial, tá? Porque eu acho que é importante, a gente não tem que ter vergonha de mostrar que a gente é estratégico, porque é a estratégia que faz a roda girar, né? Eu acho muito importante a gente ser nichado. Tu também é uma pessoa nichada, tu trabalha com nicho. E o nicho que eu escolhi para trabalhar, ele é um nicho incrível. Crianças, né? Então, a ideia do Receitas Naturebas é que as crianças ajudem os pais a se alimentarem de forma saudável. E criança não precisa comer papinha. Então, no meu livro tem receitas para a família inteira. Tem receitas para elas comerem, para comer no almoço, no jantar, café da manhã. Tem docinho saudável para festa de criança. Tem lanche para mandar para a merenda do colégio, que também pode ser o lanche que o pai vai levar para o escritório, que a mãe vai levar para o trabalho. Então, quando uma criança, enfim, a mãe está grávida e a criança nasce, toda a família fica pensando, é um ser tão limpo que eu preciso escolher bons alimentos para dar para ela. Só que muitas vezes os pais não têm bons hábitos, então aquilo se torna um desafio. A ideia do livro é educar a família inteira, senão a criança ela vai ficar querendo o que está no prato alheio, ela vai querer a pizza que está no prato do pai, por que ela não pode comer aquilo, ela tem que comer o que está no prato dela, né? Não, isso vai gerar uma ansiedade, porque ela vai pensar assim, eu não vejo a hora de crescer para poder comer igual meu pai. E quando ela quando abrir a porteira, ela vai comer só aquilo. Então, a ideia do livro, que por sinal, tá aqui ó, a arquiteta. Eu que diagramei ele todinho, sozinha. E tá lindo, né? Então, ele é cheio de fotos. As crianças amam, porque ele é muito colorido. Ele tem o tempo de preparo, quantidade de porções, a partir de quantos meses as crianças já podem consumir. Mas tem bolos com açúcar e sem açúcar. Então, os bolos sem açúcar são os que eu faço lá em casa para mim e para as visitas, tá? Eu digo que essas são as receitas que eu uso no meu dia a dia, assim, são fáceis de aplicar. E, além disso, também pensando numa parte estratégica e informativa, eu chamei 20 nutricionistas materno-infantis do Brasil inteiro que escreveram sobre assuntos, porque como eu não sou profissional da área, né, eu não sou nutricionista, eu não poderia falar se as crianças podem ou não podem consumir açúcar ou café, enfim, eu tenho que me posicionar no meu lugar, né? E eu busquei essas nutris materno-infantis para escreverem pra gente. Então, no final do livro, em toda essa parte lilás, tem um texto de cada nutricionista com os seus arrobas, porque eu quero que os pais vão para lá, vão pro Instagram delas procurar para saber mais informações para aprender, né? Então, a gente fala sobre mel, melado, gorduras, bisnaguinha, bolacha Maria, sal e temperos, pimenta, café, chocolate, gelatina, porque tem muitos alimentos que eu percebi que as pessoas têm dúvida, posso ou não posso dar para criança gelatina? Então, né, gelatina, coitadinha. Pode comer uma gelatina, uma bisnaguinha, tudo com inho, né? Já tá no diminutivo para mostrar que é indefeso. Então, o livro já tá na 2ª edição, estamos terminando a 2ª edição. Eu tenho muito orgulho dele, foi todo desenvolvido por mim, todo diagramado, né, por mim. Então, mesmo depois de ter entrado a LPM, porque eu ia fazer um lançamento sozinha, mas a LPM viu e falou, não, a gente quer publicar o teu livro.
E como eu tinha feito... Tu conhece o Canva? O aplicativo? Sim. Então, eu fiz ele todo no Canva. E ninguém sabia mexer no Canva, né? Mas aí entrou a arquiteta, né? Eu entrei, fiquei mais 3 meses editando ele, transformando ele para o padrão que deveria ser. E também tem um site que ele tá vindo no meu site, receitasnaturebas.com.br. Bom, então vamos aproveitar o gancho, né? Um livro para alimentação infantil. Porque você está gerando dentro de você uma princesa, né? Agora tem a Dora. Que tá com 20... Tô com 22 semanas. 22 semanas. Então, nesse momento, às vezes até tem algumas mães, assim, que acham meio feio o jeito que eu falo. Mas eu falo assim, ó. A mamãe, ela é uma máquina de gerar um bebê. Ai, mas que coisa pouco romântica isso. Não, mas daí tá entrando a minha visão. A gestação não é muito romântica. Não é romântica. A minha visão de médico, né? O que está acontecendo aí dentro? Você está ofertando todos os alimentos, e quando eu falo alimento, em todas as formas de densidade, né? Você está dando para a Dora os alimentos densos, que são esses que você mastiga, engole, menos densos, que são os líquidos, e os menos densos ainda, que são os sentimentos, os pensamentos, que você está alimentando todos os dias essa criança, né? Hoje a gente tem, infelizmente, números muito entristecedores sobre saúde de criança, né? Muita criança com autismo, nunca se teve tanta criança com autismo, câncer infantil, né? Doenças que cada vez se manifestam mais cedo, e aí fica aquela coisa, nossa, mas por que isso, né? Eu entendo porque quando eu vejo no supermercado mamães com aquele barrigão, né, que dá para ver que está grávida, e olho para o carrinho delas, claro que elas estão fazendo compra, não obrigatoriamente elas têm que comer o que está ali, às vezes elas estão comprando coisa para a família, mas eu fico olhando e penso, tomara que elas não estejam consumindo os que elas estão comprando, né? Porque eu olho naquele carrinho um monte de barbaridade, assim, alimentos que... Quer dizer, alimentos não, né? Antinutrientes que se tiverem entrando na boca daquela gestante, coitadinho daquele ser que está em desenvolvimento aí, né? Então, assim, existe toda essa necessidade de entender o que é uma gestação sob o aspecto nutricional e também entender algo, porque você está com 37 anos. Sim. 37 anos de idade, né? Uma idade que as mulheres, elas temem engravidar, assim, elas se acham velhas para engravidar. Eu ouço isso no meu consultório, né? Passa dos 32, elas já começam a falar, nossa, eu preciso. Preciso porque senão eu vou estar velha demais para engravidar. Eu ouço esse comentário. E uma coisa que as pessoas pouco entendem é a questão de o que é velha para engravidar, né? O que determina a tua idade quando a gente está falando sobre gestação? Porque existe uma coisa que é a tua carteira de identidade. Lá está escrito data de nascimento. E existe outra coisa que é a tua idade biológica, né? A tua idade metabólica, né? A tua célula. Quantos anos tem a tua célula? A tua célula, ela foi cuidada durante a vida ou ela foi destruída durante a vida, né? Tem muita mulher que aos 27 já está velha para engravidar. Chega no meu consultório, velha, 27 anos, ela tem uma idade celular de 50. Por quê? Porque está em estresse oxidativo, está com marcadores inflamatórios elevados, está toda desregulada, está polisculhambada, né? E você, muito pouco tempo da tua vida usou anticoncepcional hormonal, né? Foi por muito pouco tempo, estava livre disso há muitos anos, tem uma alimentação saudável, mantém uma composição corporal ideal, com pouca ou nenhuma gordura visceral. Então, foi difícil para você engravidar? Não, teve... Impressionante como tem... Eu recebo esse tipo de pergunta no Instagram. Há quanto tempo tu estava tentando? Não estava tentando há tempo, gente. No momento que eu liberei, aconteceu, sabe? Então, mesmo velha desse jeito, mesmo com 37, uma idosa quase, com 37 anos, né? Pra ver. Eu acho que é importante também falar sobre a idade metabólica e o estilo de vida do pai, né? Claro. Porque fala-se muito... Eu vejo que tem gente que tem dificuldade para engravidar, a mulher passa por centenas de exames e o pai, quer dizer, o futuro pai, né, o marido, não passa por exame nenhum. Na verdade, o problema tá lá. Então, acho que o casal tem que estar... As pessoas, no geral, têm que se alimentar bem, tem que ter uma vida saudável, porque... Olha como reflete, não é só a mãe é responsável, né? Não é só a futura mãe é responsável.
Então, eu acho que ter uma vida saudável me ajudou, sim. Acredito. Eu apostei nisso, na verdade, porque eu não queria engravidar antes. Eu gosto muito de trabalhar, sabe? E eu pensava, no momento que eu engravidar, eu vou mudar a minha rotina. E no momento que eu tô agora, eu não quero engravidar, não tô pronta. Então, se eu tivesse 30 anos, tava tudo certo também deixar lá pra frente. Eu tinha 37, então eu também tinha que pensar, daqui a pouco eu tenho que me ajustar, sabe? Então, eu acho que ter uma vida saudável foi um facilitador. A gente não tem como comprovar o contrário, né? Não tem. Mas eu acredito nisso. Acredito totalmente nisso. Esse é o grande ponto. A gente não poder comparar duas pessoas com a mesma versão, né? Que faz com que eu não consiga mostrar para os pacientes. Muitas vezes o paciente chega lá cheio de queixa e eu falo para ele... A tua outra versão seria essa. Mas e aí, no que a gente apostaria? É no óbvio. A gente vai pelo óbvio, né? Tá. Isso que tu estava falando sobre carrinhos no supermercado, gestantes e tal. Eu já ouvi muitas gestantes falando: eu tô gestando, eu vou me dar o direito de comer o que eu quiser, na hora que eu quiser. E, tipo, azar, sabe? É o meu momento. Essa frase é o meu momento. Egoísmo, né? Então, na verdade, só vai fazer mal pra ti, porque o sobrepeso, que é algo com que tu trabalha, não é algo fácil de lidar. Eu sou super magra, eu ganhei 5 quilos até agora, eu acho que ganhei 1 por mês. Eu já sinto dificuldade de amarrar o meu tênis, eu já sinto dificuldade de secar o meu pé. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas já é uma necessidade cuidar da saúde, porque a gente tem tanto acesso a industrializado, mas tanto, tu anda uma quadra, cai industrializado, barato, na tua cabeça o tempo inteiro, que a gente já passou da hora de virar a chave, sabe? Tem que ter a consciência, já é uma necessidade de não buscar só na farmácia a solução para os seus problemas. Aí você falou, né? Da gestante. É o meu momento. Não é o teu momento, é o momento do teu filho. Do então teu feto. Pensa nele, não em você. E aquela sexta-feira, depois de uma semana estressante de trabalho, é o meu momento, eu vou fazer o que eu quiser, comer uma barra de chocolate, comer uma pizza e... Será, sabe? Será que precisa? Eu costumo trazer essa reflexão pro meu paciente. Acho que é mais uma agressão do que um carinho, né? Não, é uma coisa importante de avaliar as próprias palavras que a gente usa, o que a gente está querendo dizer, porque a palavra ela tem muita força, assim, ela traz uma informação, né? Por exemplo, a própria palavra dieta. Quando o paciente fala assim, eu vim aqui na tua clínica para emagrecer, que eu quero que vocês me passem uma dieta. Eu falo, procura outro lugar, que aqui a gente não vai te passar dieta, porque dieta, por si só, já é uma palavra muito forte, né? Porque pensa comigo assim, a pessoa que está numa dieta, que você vai passar uma dieta, qual é a primeira coisa que ela pergunta? Ela fala assim, eu vou ter o dia livre? Né? Primeira coisa que ela pergunta. E olha o que ela ela já está ali para fazer algo que ela não quer. Olha o que ela está dizendo com o dia livre. Quando ela fala, eu quero ter um dia livre, ela está te contando que para ela os outros dias são uma prisão. É uma prisão. E quando a gente... Eu vou ter um dia meu. E quando a gente estuda a doença, a gente estuda que você adoece não só pelo que você come, mas pelos teus sentimentos, teus pensamentos. Tudo isso gera uma alteração na frequência do corpo que pode levar à doença. Então você sofrer para não comer, por mais que o que você esteja comendo é algo saudável, você está sofrendo. E aí? Será que esse sofrimento não vai estar te trazendo doença também? Igual assim, esteira. Eu vou falar para você que você é obrigado a fazer uma esteira para emagrecer. Mas você tem um ódio daquela esteira. Você fica em cima daquela esteira, 30 minutos corresponde a 6 horas, assim, porque o tempo não passa lá. Será que vai fazer bem para você aquela esteira? Né? Então, é entender que dieta, ela está te contando que é um período da tua vida que você vai submeter a escolhas que você não suporta, que você odeia e que você está sendo obrigado àquilo porque você está com uma condição de doença ou de obesidade. Então é muito mais gostoso a gente ressignificar o alimento na vida e deixar de evitar comê-lo com sofrimento e sim entender
que deixar de colocar no corpo algo que possa trazer uma inflamação, aquilo tem que ser comemorado como uma vitória, como um bem-estar e não como uma tristeza, né? Porque quantos obesos você conhece que já fez várias dietas? Você não conhece um monte de obeso que já fez 10 dietas? Então o que eu digo? Dieta engorda. Porque se o cara fez 10 dietas e tá gordo, dieta engorda? É a única coisa que eu posso acreditar, né? Sim. Por quê? Porque você não vai se manter saudável fazendo as coisas em ciclos na tua vida, né? E por 3 meses agora eu como saudável, depois por 3 eu como qualquer coisa. Né? Uma empresa que tem sucesso, ninguém trabalha 3 meses e fecha as portas 13. É uma constante. Todo sucesso na vida é o somatório de pequenas coisas que você faz com constância. Então, a constância é a palavra que define isso. E todo mundo vai encontrar algo que ela vai gostar dentro de cada nicho. Por exemplo, profissão. Pode ser que tu não goste de ser arquiteta, mas tu vai gostar de trabalhar em outra coisa. Tu precisa encontrar o que te agrada. Academia, tu não gosta da esteira, mas tu adora jogar tênis, jogar vôlei, transporte. Então procura... beach tênis, que agora a moda é beach tênis. Procura naquele nicho, naquelas opções, o que tu gosta e faz o que tu gosta. Porque, realmente, viver fazendo o que não se gosta é ruim. Tu não gosta de abobrinha cozida, mas já experimentou a abobrinha na churrasqueira, a abobrinha assada, a abobrinha não sei o quê? Então, procura variedades dentro de cada nicho e pratica o que tu gosta. Porque para a dieta não ser vista como uma tortura, para o trabalho não ser sempre chato, para a academia não ser uma droga, sabe? Então, a gente tem que encontrar coisas que a gente gosta para conseguir viver com prazer em todos os nichos. Não é só na dieta, não é só no exercício. Vamos aproveitar, antes da gente ir aqui para a reta final do nosso podcast, o pessoal da agência criou uma camiseta bem legal e bem lúdica, que é o Brócoli. Bota aí, Adriano, para nós aí, o Brócoli. Tem aí a imagem? Que a gente criou, Mari, agora uma linha de camisetas do canal do YouTube, que vai servir, inclusive, para a renda ser destinada uma parte para instituições e tal. Então, de todas as coleções, a gente lança uma bem lúdica, assim, bem infantil. E o Brócoli... Não, pra ver? Mas tá no site. Tá? Quem quiser ver, é só apontar. Então, abaixo? Ao lado aí, ó. Tem o QR Code, né? Para acessar. Camisetinha do Brócoli. Não tem infantil também? Não? Mas não vai ter infantil, né? Ia ser tão legal para as crianças. Vamos pensar nisso, Adriano. É verdade. Para as crianças. E falando nisso, antes pra gente finalizar aqui esse nosso podcast, você falou, tem gente que não gosta de abóbora. Uma das coisas que eu mais encontro dificuldade hoje na minha consulta é o que a gente chama de paladar infantil, né? As pessoas, elas vêm consultar comigo, elas precisam mudar a alimentação, mas elas falam, olha, mas eu já vou avisando que eu não consigo comer salada, eu não suporto salada. Fruta, eu só gosto de banana. Aliás, salada eu gosto, mas eu só gosto da salada de maionese com batata, né? A única salada que as pessoas comem. E as pessoas têm essa resistência, né? Elas não conseguem entender que tudo isso começou na infância, né? Que foi a primeira introdução alimentar, ela já foi feita com alimentos que geram disruptura do paladar, do botão gustativo da boca, né? O próprio açúcar, ele faz isso, o glutamato monossódico faz isso, os lácteos, eles contêm casomorfina na caseína, que é uma coisa que também... Morfina, né? Morfina já mexe até com neurotransmissor, com receptor opioide no cérebro. O glúten moderno, gluteomorfina, tem morfina, tem peptídeos de morfina no glúten. Então, assim, todas essas papinhas industrializadas com prazo de validade estendido, quando a gente recebe essa alimentação industrializada e modificada, a gente começa a causar uma alteração das papilas gustativas da língua. E a partir daí, essa pessoa, ela só vai sentir prazer em comer industrializado, né? Ela vai comer aquele hambúrguer do drive-thru lá que nunca estraga, né? Você pode comprar ele, deixar fora da geladeira, nunca vai estragar na vida porque ele não tem alimento, ele é todo feito de química, e aquela pessoa sente um prazer, o cérebro dela chega a disparar neurotransmissor do bem-estar comendo um produto todo artificial, né? Ela pensa, é isso. Nossa, isso deve fazer um bem para mim porque eu sinto prazer comendo isso, né? E eu fui vítima disso, meu paladar era totalmente infantil. Eu tive dificuldade para introduzir alimentos na minha vida. A última coisa que eu demorei para conseguir comer e que eu sabia que era extremamente saudável,
rico em superóxido de dismutase, em gorduras boas, é o abacate, né? Abacate eu não conseguia comer. Para mim era horrível. O que eu fiz? Eu comecei pelo avocado, que tem um gosto diferente. Para mim era um gostinho um pouco menos ruim. E comecei a comer todas as manhãs aquele avocado com leite de coco em pó, que eu comprava de uma marca que é, para mim, a mais gostosinha, assim, botava por cima, e um fio de mel, aliás, bastante mel. E aquilo ia disfarçando o gosto do abacate, do avocado. Tu foi migrando. Fui. Aí eu troquei depois pro abacate, e aí eu fui colocando menos mel, menos pozinho do leite de coco, e hoje eu consigo sentir prazer e gostar de comer abacate. Eu ainda não consegui comer guacamole. Tô nessa abacate salgado ainda para mim não tô conseguindo, mas estou migrando e estou buscando isso, né? Então assim, eu fui acostumando a minha papila gustativa para esse tipo de alimento, né? Então, na tua experiência ensinando pessoas ao longo da vida aí, muita gente te procurou com esse paladar infantil? Acho que sim. E eu sempre digo, ninguém nasceu sabendo tomar Nescau, né? Ninguém nasceu sabendo tomar achocolatado. Ovo maltine? Ovo maltine, crocante. Ninguém nasceu, então a gente adapta o paladar. Eu sou do interior e a gente tinha... O meu avô e a minha avó tinham um bar, então a gente tinha picolé liberado, chocolate liberado, bala liberado. Hoje eu não consumo esse tipo de coisa e eu consumia. Nem um chicabon, assim, aquele que derrete na boca? Hoje não. Hoje em dia, não. Não é uma coisa que eu olho e eu salivo, sabe? Eu também não deixo de comer. Tipo, não é uma tortura eu não comer aquilo. Eu acho que a gente adapta sem sofrimento. Totalmente sem sofrimento. A gente adapta ao paladar. Então, é isso que eu sempre falo. Ah, tu não gosta, não gosta, tu não tem como comer isso? Tá, mas... Tipo, qual que é a tua alimentação? Ah, não tem jeito, não consigo tomar leite com cacau, tem que ser com Nescau. Tu não nasceu aprendendo a tomar aquilo. O teu paladar, ele pode ser readaptado. Então, vamos tentar, vamos aos poucos, né? Como é que a gente pode fazer? E isso tu falou do paladar infantil, me lembrei de uma coisa que é uma dica bem bacana de dar para os pais, que é... quando a criança, ela... diz, não quero comer isso, ela se recusa a comer alguma coisa na mesa, nunca falar sobre aquela recusa, nunca brigar naquele momento de estresse. Sempre falar sobre alimento em um momento que tá tudo bem. Por quê? Isso ajuda ela a não criar uma repulsa sobre alimentos. Uma Tu relação. falou sobre a alimentação infantil. Às vezes, o adulto ele pode ter isso, sabe? Me obrigavam a comer aquilo, eu não quero comer. Eu não vou comer. Tipo, chega te dizendo, olha só, isso tu não vai conseguir me convencer de comer, Samuel. Por quê? Porque lá atrás pode não ter sido bem lidado. Então, se uma criança tá recusando comer alguma coisa, tudo bem, deixa de lado. Em outro momento, quando tiver tudo bem, conversa com ela, não briga. Porque tem chance dela adaptar o paladar. E tenta não apresentar industrializados. Por quê? Porque ela vai ser apresentada aos industrializados ao longo da vida. Naturalmente. Inevitavelmente. Tem gente que diz, ai, coitadinha da criança, nem um brigadeiro. Coitadinha, por quê? Porque ela nem sabe que sabor tem o brigadeiro. Porque coitadinha, sabe? Então, eu acho que... tu vê como a gente tem um pensamento em relação à comida, que ele é um pensamento muito, assim, do prazer, Então, eu acho que esses industrializados, o glutamato, o excesso de açúcar, daí tem o sal. Numa lasanha do supermercado tem açúcar e tem sal. Não é só sal. Tu pensa, uma comida salgada, é que o açúcar ajuda a viciar. Então, por isso que tem açúcar. Depois tem mais sal para tapar aquele açúcar. Então, a gente tem que evitar o contato com o industrializado o máximo que pode. Eu tive muita sorte de nascer no interior, que lá se fazia tudo, né? Então, a minha avó fazia a massa, o vô pegava o leite, levava lá no tarrinho pra avó, daí ela fazia a manteiga, ela fazia o queijo. Então, eu tive, assim, eu tive muitos benefícios em relação a isso, de entender um pouco o processo e de me alimentar de uma forma mais natural. Tem foto minha de criança comendo cenoura com terra. Tem gente que acha que a cenoura vem do supermercado, né? Então, eu acho que tentar ao máximo, adultos e crianças, evitar contato com o industrializado, com coisas muito prontas,
para não viciar paladar. Porque o paladar, se tu tá querendo alguma coisa industrializada, só quer aquilo, tu não quer o que é natural, o que vem da terra, enfim, o que vem da natureza, é porque teu paladar tá viciado. Mas tu tem chance de mudar. Total, né? Você acostuma para um lado, é só desacostumar aquilo e ir para o outro lado, né? Volta. Pra tudo na vida também, né? Pra tudo. Exatamente. Descria e cria de novo. Exato. Muito bem, tivemos muitas lições aqui hoje com a Guria Natureba. Ó, de coração, eu espero que esse livro ele tenha um exemplar em cada casa do Brasil e do mundo, que daqui a pouco você vai lançar ele em inglês, em outras línguas aí também. E sabe o que eu digo? Que as nutris e as pediatras deveriam ter o livro nos consultórios, na sala de espera, porque ele é um livro de uma leitura muito rápida. E enquanto os pais estão ali na sala de espera, né, aguardando atendimento, eles, só de ver isso, já se inspiram. As mães me mandam foto das crianças folheando o livro, porque ele é infantil, colorido. Ele é colorido, lúdico. Então, não só nas casas, mas eu digo que tem que ter na casa da avó, porque levar a criança para a cozinha é uma forma de criar um adulto com uma mente mais saudável, né? Exatamente. Ajudar manipular ele a comida. Manipular. E eu já dei muita aula para criança. E eu acho que é bem importante deixar elas escolherem o que vai no alimento delas, porque elas ficam muito mais corajosas de provar do que se elas só recebem o alimento e não sabem o que tem ali dentro. Vai criando uma repulsa, sabe? Tipo, não sei o que é esse verde, não vou comer. Mas se ela colocou a folhinha de manjericão na comida, ela sabe o que é aquilo ali. Então, eu acho que a comida ela tem que fazer parte da vida de todo mundo. Feliz da Dora, que vai nascer nessa casa aí cozinhando. E já vai receber de um ano de idade, o presente vai ser aqueles kit de cozinha, assim, pra aprender a cozinhar ludicamente, né? Fogãozinho de plástico. Bom, Guria, eu quero te agradecer muito por você ter aceito esse convite, tá? No meio aí de 1000 projetos de uma gestação e você arrumou um tempinho para mim. A Mari vai deixar aqui, a gente vai colocar aqui teu Instagram, as maneiras de chegar até você, porque você é uma replicadora do bem, você ensina coisas importantes, a gente precisa de mais pessoas como você militando a favor de uma vida mais saudável. Parabéns, sou fã do teu trabalho, desejo todo o sucesso do mundo para você, desejo um final de gravidez, de gestação linda, perfeita, saudável, que essa Dora venha ao mundo como um ser cristal aí para fazer a diferença, esbanjando saúde. E deixa aqui teu último recado para os teus fãs aqui, para o público que te segue. Deixa um beijo, que agora o momento é todo teu. Tá bom, muito obrigada. Adorei esse bate-papo. É óbvio que eu teria tempo para ti, mesmo em muitos projetos, durante muitos projetos. Eu acho que a gente poder levar essas informações para as pessoas dessa forma é muito rico, porque o Instagram ele é um pouco limitado, a gente é muito ágil e muito rápido ali na informação, né? Então, eu acho que os podcasts vieram para ensinar, assim, são aulas. Eu sou uma pessoa que ouço podcast todos os dias, então eu gosto muito desse formato. Vou deixar as minhas redes sociais aqui, @Guria Natureba no Instagram, Guria Natureba no canal do YouTube. A minha plataforma de conteúdo é sow.com.br, significa semear. E o livro vocês encontram no receitasnaturebas.com.br. Pronto. Muitíssimo obrigado. Obrigada eu. E até o próximo podcast aí, que você com certeza no futuro voltará aqui. Quem sabe cozinhando, né? Pode ser. Ou trazendo a Dora no colinho. É verdade. Mostrando aí o que é um bebê saudável. É, isso aí. Muito obrigado, pessoal. Agradeço você que ficou aqui até o final, prestigiando mais esse podcast. Se você gostou, você pode compartilhar com os amigos, colocar naquele grupo de família, principalmente se no grupo da família tem aquelas pessoas, os haters, sabe? Que falam que comer saudável é besteira, que isso é mais uma coisa de dieta da modinha. Então bota lá para incomodar eles, vai. E se você não está inscrito ainda no meu canal, você pode se inscrever,
pode acionar o sininho ali para receber todas as semanas alertas de novos vídeos falando sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, prevenção. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito todas as semanas aqui do meu canal. Me despeço deixando aqui o meu muito obrigado.